Você aí que se sente perdido na hora de falar com um nativo espanhol porque tem dificuldade na hora de pronunciar essa ou aquela letrinha, ou prefere ficar calado porque tem medo de pagar mico? O segredo para você não ter mais esse problema é aprender a pronunciar corretamente o alfabeto em espanhol. Hola, chiquilines. Eu sou Tati, sou professor de espanhol. Y yo soy Nacho, nativo de Uruguay. Entonces, chiquilines, antes de comenzar a aprender a pronunciar correctamente o alfabeto en español, ya vai dando un me gusta y claro, no deixa de se inscrever no canal para no ficar fora de ninguna novedade. O alfabeto en español, diferentemente do portugués, es siempre femenino. Por ejemplo, no portugués se fala o A, o B, o C. Ya no español, o correcto es falar La A, la B, la C. Outro ponto importante é que no espanhol não existe aquele som nasalado, como por exemplo, mãe, pão e mão. Como também você nunca escutará aquele som daquela abelhinha, como nas palavras zabumba, zebra, zorra. Então, vamos lá? La A em espanhol será sempre aberta. Exemplo: Ana, cama. rama. La B tem o mesmo som do português. Exemplo: Bonito, o, bicicleta. balão. La C em espanhol, junto com o A, com o O e o U, é igualzinho ao português. Exemplo: Caja, color. cuerda. Já com I e com E tem o som de dois S's. Exemplo: Cebolla, ou então, círculo. La D em espanhol também é igual ao português. Exemplo: Dado, dedo. domingo. Quando estiver com o I, não terá som como no português da palavra dia. Exemplo: Día, o. ditado. Agora, quando estiver ao final das palavras, ela é bem fraca, quase não se nota. Exemplo: Soledad, humanidade. La E em espanhol será sempre fechada. Exemplo: escuela, ou. café. La F tem o mesmo som do português. Exemplo: Fiesta, ou. fuerza. La Re em espanhol junto com o A, com o O e com o U é igualzinho ao português. Exemplo: Gato, goma. gusano. Já com o E com o I tem o som de dois R's do português. Exemplo: Gente, gitano. La H não tem som, ou seja, ela é muda em espanhol. Exemplo: humanidad, ou. hombre. La I também tem o mesmo som do português. Exemplo: Iglesia, agora, La J tem o som de dois R's do português, como na palavra rato do português. Exemplo: jamón, ou. joroba. La K também é igualzinho ao português, como na palavra. Kilómetro, La L tem o mesmo som do português. Exemplo: laguna, ou. liebre. E luna. Só que ao final das palavras nunca terá aquele som do U como em português. Exemplo: mal ou. Animal, Já a M tem o som do português. Exemplo: mamá, ou então. migas. La N também tem o mesmo som. Exemplo: Naranja, ou então. negro. La N tem o som do NH do português. Exemplo: Niño, muñeca. La O também, como La E, será sempre fechada. Exemplo: oso, ou então. ojo. La P também tem o mesmo som do português. Exemplo: Peluca, pato. puerta. La Q também se pronuncia igual. Exemplo: queso, ou então. química. La R, quando estiver ao começo das palavras ou depois da letra L e N, ou também quando estiver escrita com dois R's, será vibrante. Exemplo: ratón, carro alrededor. ou. Enrique,
Já quando estiver entre vogais, é igualzinho ao português, mais fraquinha. Exemplo. Caro, Ou então, caridad. e se você ainda tem dificuldade com essa letra, Es solo clicar aquí en la tela que nos tenemos un vídeo completo para ayudar en la pronunciación. La S sempre terá o som de dois S do português e nunca com o som do Z. Exemplo, Casa, ou então, casualidad, ou. asado, La T tem o mesmo som do português, como na palavra, teléfono, ou então. taxi, Só que, quando estiver com a letra I, não terá aquele som da palavra tia do português. Exemplo, tía, ou então. tipo, La U também tem o mesmo som do português, como na palavra. uva, La V tem o som de B do português. Exemplo, vaca, verde, viento. já em alguns países não é tão forte na hora de pronunciar esse B do português. Exemplo, vaca, verde ou viento. La W também tem o mesmo som. Exemplo, Whisky, La X terá o som da palavra táxi em português, como se fosse um KS. Só que quando estiver ao começo das palavras tem o som de S. Exemplo, xilófano, La Y ou la famosa Y pode ser pronunciada de várias formas. Y si você quiere saber cuáles son esas diferencias, clica aquí y da una olhadinha no vídeo que nós hicimos con esa letra. Ao final será sempre pronunciado com o som de I. Exemplo, Lei, ou então, red, já o começo pode ser pronunciada com o som de DJ. Exemplo, yo, payaso ou ya. La Z, como la C em Latinoamérica, tem o mesmo som, que é o som de dois S do português. Exemplo, zapato, ou então. zorro. E antes de terminar, quero trazer o som de dois dígrafos muito importantes, que seria la C, la H, que tem o som de cha, che, chi, cho, chu. Exemplo, Charco, ou então, chocolate, e chico. Agora, a doble L pode também ser pronunciada de várias formas, mas a que eu mais utilizo é o som de DJ. Exemplo, llanto, llorona ou lluvia. Y si você gostou desse vídeo, se inscreva no canal y active la campanita para no ficar de fora de ninguna novedade. Hasta luego!